Graça e paz, irmãos. É linda a música, não é? Eita, que coisa maravilhosa! Como é bom saber que o nosso Senhor Jesus Cristo mudou a nossa vida, não é? Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja recaindo sobre todos vocês nesta manhã. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua graça maravilhosa, pela reconciliação que nós tivemos em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelos irmãos que estão neste momento compartilhando deste momento de adoração ao seu nome. Que o Senhor possa perdoar as nossas falhas e o Senhor possa aceitar o nosso louvor nesta manhã. Esse é o nosso pedido que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, olha só. O hino que nós cantamos agora, ou assoviamos, né, diz assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Com certeza você já deve ter ouvido esta melodia. E nesse final de semana, mais especificamente ontem, né, eu estava juntamente com meu cunhado ajudando numa mudança. Ele mudou de uma casa para um apartamento pequenininho, né? E olha, irmãos, vou dizer para os irmãos, a mudança ela é assim algo que pode mudar, mexer com tudo, com a nossa vida, né? A gente percebeu aí nesta mudança assim um trabalho excessivo, afinal de contas tem que carregar móvel, desmonta móvel, monta móvel, leva para um lado, para o outro, sobe escada, enfim, exige muito trabalho, muito suor, muita dedicação, exige desapego, não é? Porque afinal de contas você sai de uma casa que é um ambiente maior para um apartamento que é algo menor, você tem que desapegar das coisas, você tem que levar somente as coisas essenciais, né? Algumas coisas você vai perceber nesse processo que são coisas que você precisa jogar fora, né? Fala assim, poxa vida, isso daqui estava guardado aí em alguma gaveta, em algum móvel, né? E não tem necessidade, né, disso daí, precisa desapegar, né? E muitas coisas você precisa renovar, né? Precisa, isso aqui está muito velho, então preciso comprar as coisas novas, né? Isso aqui não serve mais para nada, só está bagunçando o local, só está deixando as coisas desorganizadas. Então a mudança ela é assim, é algo que é fantástico, né? E é claro que vem o cansaço, porque mudar não é fácil, né? Exige trabalho árduo, exige suor, né? Até o meu cunhado falou assim, né, para mim. Ele me chama de tio Ney, né? Falou, tio Ney, poxa vida, se a gente fizesse uma mudança todo final de semana, eu acho que a gente ia emagrecer, né? Aí eu olhei bem para ele assim, falei assim, todo final de semana fazer uma mudança não é fácil não é? Mas eu me lembrei, né, com todo esse processo, eu acabei me lembrando de um texto da Sagrada Escritura que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz assim o texto: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. O apóstolo Paulo, quando estava ensinando lá para a igreja de Corinto, ele vai falar a respeito da coisa maravilhosa que é mudar. Não é? Mudar, como é bom mudar. Então eu dei esse início, essa introdução, mas é claro que a mudança no nosso plano aqui terreno, ela deve existir quando nós relacionamos com o plano espiritual, né? Então eu quero fazer esse paralelo de mudança e como é importante a mudança na vida da gente. Como diz a Bíblia, quem está em Cristo é nova criação. Então, estar em Cristo é mudar. Mudar a forma de ver as coisas, mudar as nossas atitudes, mudar como que nós encaramos os novos desafios, as realidades desta vida. Estar em Cristo é mudar. E principalmente algo maravilhoso que chama-se
reconciliar. Na verdade, quando o apóstolo Paulo escreve esta segunda carta aos Coríntios, aí no capítulo 5, quando ele fala de reconciliar, porque olha o que diz o texto, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Verso 18 vai prosseguir dizendo: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando nós vamos ler este texto mais apuradamente, quando você vai estudar, você vai lá no original, lá grego, né, com a sua Bíblia de tradução, aí, com a sua Bíblia de grego-hebraico, ou quando você vai pesquisar em algum comentário bíblico, você vai perceber que esta palavra reconciliação, ela tem a ver com mudança. Porque afinal de contas, irmãos, quando nós, ou quando Adão, né, o primeiro homem, pecou, houve uma mudança de estado, né? De um estado perfeito e santo, o homem passou a ser pecador, né? E separado da presença maravilhosa de Deus. E isso é uma mudança drástica, irmãos. Isso traz muitas consequências e consequências ruins para a vida de todo ser humano, ou trouxe muitas consequências ruins para a vida do ser humano, para a vida do universo, da natureza, enfim, tudo foi afetado por conta desta mudança. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, ele também preparou uma reconciliação, uma mudança de estado, né? Então, na vida, queridos irmãos, nós precisamos fazer mudanças significativas, principalmente quando se fala na questão espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós, quando estamos em Cristo, nós somos uma nova criação, porque através de Cristo Jesus nós temos a reconciliação com Deus, né? Nós temos a paz com Deus novamente, né? Nós podemos entrar na presença do Senhor, não é? Quem nos proporcionou isso foi o próprio Deus. Quem nos proporcionou isso foi o próprio Deus através do Senhor Jesus Cristo, como disse o verso 18, né? Que Deus, olha só, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério de reconciliação. Então, além de sermos reconciliados, de encontrarmos a paz com Deus, Deus também nos deu a oportunidade de sermos embaixadores. Ele vai dizer mais abaixo, né? Sermos portadores deste ministério de reconciliação. Ou seja, nós temos uma missão, queridos irmãos, né? Além de mudar a nossa vida, além de ter uma experiência pessoal com Deus, nós também devemos manifestar essa graça maravilhosa para as outras pessoas, para que essas pessoas também possam se reconciliar com Deus. Porque nós bem sabemos e compreendemos que neste mundo não há ninguém justo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 3, verso 10, ele vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer. Essa é a condição do ser humano diante de Deus. Nós somos injustos, somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus, como diz o verso. Lá, Romanos capítulo 3, verso 23. Né? Então, os nossos pecados nos afastam de Deus. Por isso, tão importante mudança de mente, mudança de coração. A mudança ela se dá quando nós reconhecemos os nossos pecados. A mudança se dá quando nos arrependemos dos nossos pecados. A mudança se dá quando nós entramos no processo de santificação, num processo de consagração da nossa vida. Por isso, irmãos,
Nesses tempos malucos que nós estamos vivendo, nesses tempos nebulosos, é preciso ainda mais ministrarmos o ministério da reconciliação, o ministério da mudança, primeiro em nós e depois para que as outras pessoas possam também ter esta oportunidade. São tempos de mudanças, tempos de mudar de atitude, tempos de mudar a forma de pensar e de como encarar o mundo, tempos de nos prevenirmos, afinal de contas, a prevenção ela é sempre melhor, não é, do que uma ação corretiva. É melhor você trabalhar na prevenção do que depois você ter que trabalhar no estrago das coisas que já foram feitas. Né? É preciso, irmãos, então, também mudar a nossa forma de adoração. Preciso mudar a nossa forma de adoração. Queridos irmãos, nós bem sabemos que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. O pecado, ele nos atrai, né? E nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir. Por isso, algumas perguntas talvez sejam importantes para a nossa reflexão. Neste tempo de pandemia, quais mudanças você tem realizado na sua vida? Eu acho que nós precisamos pensar a respeito disso, né? Você precisa pensar a respeito disso. Como que você tem se relacionado com Deus? Se o seu relacionamento com Deus tem sido um relacionamento superficial, eu sugiro que você mude isto exatamente agora. Né? É preciso ter uma intimidade profunda com o Senhor. Como nesses tempos de pandemia você tem orado? Tem orado mais? Tem orado menos? Sua oração continua uma oração superficial ou ela é uma oração mais focada nos propósitos do Eterno? É preciso mudança. Né? Você tem, nesses tempos de pandemia, fugido das astutas ciladas do inimigo das nossas almas? Cuidado. Né? Preciso ter cuidado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que elas são ciladas, astutas ciladas, são armadilhas. Né? Nem sempre isto está muito claro aos nossos olhos. Uma armadilha normalmente, né, ela é maquiada e quando você vê, já caiu. Então é preciso mudar, é preciso atenção, é preciso vigilância. Como você tem se relacionado com a igreja? Afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, mas também em comunhão com a igreja. Não é? E como você tem se relacionado com a igreja? Se o seu relacionamento tem sido um relacionamento oculto, então é preciso fazer uma mudança. É preciso relacionar mais, é preciso orar mais uns pelos outros, é preciso, mesmo em tempos de distanciamento, é preciso que a igreja esteja próxima uns dos outros. Não é? E o culto? Como você tem como tem sido o seu culto a Deus? Você tem sido um adorador por excelência? É preciso pensar em tudo isso, senão é preciso fazer mudanças e mudanças radicais. E quando tudo isso acabar? Porque um dia essa pandemia há de acabar, né? Nós temos fé nisso e estamos orando por isso, né? Os irmãos bem sabem que nós estamos aí em 40 dias de oração pela igreja, pela nossa nação. E nós temos orado para que o Senhor possa encerrar este período de pandemia. Ele tem poder, né? Ele tem poder para cessar isso de um dia para o outro. Mas quando tudo isso acabar,
como que você estará? Você vai voltar para o convívio da igreja? Você ainda vai ter fé? O Senhor Jesus disse que no final dos tempos muitos perderiam a fé por conta das grandes dificuldades que haveriam. Então, como você tem encarado também esta situação? Você tem fé? O que você tem realizado neste tempo de pandemia? O que você tem realizado neste tempo de pandemia? Se as suas realizações não têm sido no centro do propósito de Deus para a sua vida, então é preciso também realizar mudanças, porque o texto bíblico de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, vai nos dizer o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, querido irmão, querido amigo, tudo o que nós realizamos no decorrer da nossa vida, um dia nós prestaremos conta ao nosso Deus. Então, por isso que é importante a gente fazer mudanças, as mudanças necessárias para que estejamos no centro da vontade de Deus. Reconciliar com Deus, mudar, é possível porque o próprio Deus já proporcionou isso através do sacrifício de Cristo Jesus. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós também precisamos mudar. Então, mudar é necessário. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude nas mudanças importantes e necessárias que você precisa fazer na sua vida. Por isso, nós precisamos cantar, e quando mudarmos para sermos mais parecidos com o Senhor, certamente nós vamos louvar ao Senhor com esta música e ela fará tanto sentido no nosso coração. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda a gente, pois disto deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Amém. Que Jesus te ajude, que o Espírito de Deus possa te ajudar a fazer as mudanças necessárias para você estar mais íntimo com o Senhor, para você cumprir a missão que Ele nos deu, que é de levar
este amor maravilhoso, esse ministério da reconciliação para as outras pessoas. Deus o abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque através do sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fomos reconciliados com o Senhor. Fomos perdoados, fomos justificados e agora temos um ministério maravilhoso de levar esta mensagem de salvação a outras pessoas. Que este processo, ó Pai, de mudança em nossa vida possa correr de forma gradual. Que todos os dias nós possamos mudar algo para algo novo, porque afinal de contas nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê capacidade, sabedoria e entendimento para realizarmos as mudanças necessárias e assim estaremos no centro da sua vontade. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a maravilhosa graça de Jesus Cristo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Valeu, irmãos. Deus abençoe.